O que é o fascismo e por que a gente fala que o bolsonarismo é fascismo? Vamos entender? Fascismo é um movimento político que surge na Itália, com Benito Mussolini. Benito Mussolini era um líder popular italiano, um líder que atraía as massas. Ele era chamado de Il Duce. Aí ele organiza um movimento político que ele tem como símbolo um machado que tem o cabo de fachos. Fachos são pequenos fachos, né? Assim, que você junta, aí fica mais forte. Por isso que o nome é fascismo. O fascismo surge com Mussolini não de uma forma comum, como geralmente as políticas são. Por exemplo, digamos que eu queira ser candidato a prefeito de São Paulo. Quem está na frente nas pesquisas é o Boulos. Numa democracia normal, eu vou combater as ideias e os projetos do Boulos se eu quiser vencer ele numa disputa eleitoral. Isso é uma democracia normal. No fascismo, não. O fascismo entende que para você chegar ao poder, você tem que usar de violência, mentira e intimidação. Então, nesse exemplo hipotético, tá? Até porque eu votei no Boulos para deputado, se eu fosse candidato rival do Boulos, eu ia tentar destruir a imagem dele, eu ia mentir sobre ele, ia colocar pecha de coisas horríveis nele. Ah, o Boulos é ladrão, é vagabundo, invasor de terra, etc e tal, para a opinião pública ficar contra ele e eu conseguir chegar ao poder. Esse é o resumo perfeito do fascismo. O Mussolini, ele começa assim na Itália. Ele intimida seus rivais políticos, chantageia, ameaça. Tem até um documentário aqui do History Channel sobre o fascismo, que eles fazem dramatizações, que eles mostram, por exemplo, um fato real dramatizado, que os homens de Mussolini pegam lá um político rival dele, batem nele, colocam um funil na boca dele e colocam um purgante para ele poder se cagar todo. Aí eles tiram fotos para espalhar pela cidade para prejudicar a imagem do cara. Então isso é o fascismo, é violência, intimidação, mentira para chegar ao poder. O fascismo inspirou outros movimentos violentos, como por exemplo o nazismo. E aqui no Brasil, claro, o bolsonarismo. O bolsonarismo, quando ele surge aqui no Brasil, ele não surge de uma forma limpa na política. Olha, eu tenho boas propostas, eu quero fazer um trem-bala, quero fazer a Rio Santos, quero fazer não sei o quê. Não, não. O bolsonarismo ele surge com mentira, intimidação e violência, que nem esses outros movimentos fascistas. Primeiro que os bolsonaristas começaram a mentir sobre o PT e a esquerda o tempo todo nas redes. Diziam que o Lula iria colocar mamadeira de piroca nas escolas, o que nunca aconteceu. Bolsonaro, em tudo que é programa que ele levava um tal de kit gay, que falava que o PT estava distribuindo nas escolas, o que é mentira. Aquilo que ele chamava de kit gay é um livro francês de combate à homofobia. Nunca foi adotado pelo Brasil, nem pela Haddad, Dilma, ninguém. Mas ele mentia e dizia que o PT estava distribuindo isso nas escolas. Tá ok? O PT quer transformar seu filho em gay, tá ok? Isso é fascismo. Bolsonaro mentia, dizia que o Lula quebrou a economia do Brasil, sendo que não é verdade. Na verdade, o Lula trouxe os melhores índices econômicos nos 2 mandatos dele. Só no segundo mandato da Dilma que teve, sim, uma crise, porque ela teve um problema com o Congresso, com o Eduardo Cunha, não deixava ela governar, pautas bomba, etc. O próprio Congresso foi destruindo a política dela. Então, é mentira que o Lula destruiu o Brasil. Na verdade, o Lula deixou o Brasil com mais de 475 milhões de dólares de reserva. Foi o que salvou a gente na pandemia, inclusive. Então, todas essas mentiras era parte do fascismo. Sendo a principal delas, dizer que o Lula é ladrão. Tanto que até hoje, uma boa parte da população brasileira acredita que o Lula é ladrão. Aí quando você pergunta para essas pessoas o que ele roubou, elas não sabem. Elas vão falar de mensalão, petrolão, Petrobras, BNDES, coisas que não tem nada a ver com o Lula. Eu já fiz um dossiê aqui no canal, tá? Se eu lembrar, eu coloco na tela final desse, chamado Dossiê Operação Lava Jato, onde eu mostro que a Lava Jato foi uma farsa e o objetivo da Lava Jato era justamente esse. Era estigmatizar o Lula como bandido, como ladrão, o PT como se fosse o partido mais corrupto da história do Brasil, justamente para acabar, destruir o seu inimigo. Isso é fácil. Se você fez um fake news contra o PT, menos com menos dá mais na matemática. Se você fez um fake news contra o PT, menos com menos dá mais na matemática. Tanto que o Lula foi preso sem prova, ficou mais de 1 ano preso, o netinho dele morreu quando ele estava na cadeia, que ele não pôde nem ir no enterro, a esposa dele morreu quando ele estava na cadeia, o irmão dele morreu de câncer quando ele estava na cadeia, e sabe onde é que o irmão dele morreu? No hospital do SUS. E esse é o maior ladrão do Brasil, né, segundo essas pessoas. Mas fizeram tudo isso para o Lula ficar com a pecha de ladrão e ex-presidiário. Tanto que até hoje os bolsonaristas mantêm a mesma narrativa. Você pode ver que ele só se refere ao Lula de forma pejorativa de ladrão. Nine, ladrão, ex-presidiário. Isso é fascismo. É você atrair as massas para si através de mentira, ódio e intimidação para você chegar ao poder e você posar de herói. Sendo que, na verdade, você que é o verdadeiro ladrão, corrupto, monstro, mas para você chegar lá ao poder e roubar, pintar e bordar, você tem que destruir o seu adversário. Então, no fascismo, você não tem um adversário político, você tem um inimigo a ser destruído.
O ódio ao PT atingiu proporções tão grandes no Brasil que você chega ao ponto de pessoas quererem odiar e matar petistas só por serem petistas ou de esquerda. Sendo que o PT, na época da Operação Lava Jato, não era o partido que tinha mais envolvidos em corrupção, sabia disso? O primeiro era o PP, o segundo acho que era o PTB, o terceiro acho que era, não lembro se era o PL ou o MDB. O PT era o quarto partido com mais envolvidos e presos em escândalo de corrupção. MDB e PSDB parece que nem foi nenhum deputado preso sequer, nem investigado. O próprio Aécio Neves, que tinha áudios até dele falando de matar uma pessoa, nunca chegou a ser preso. Notaram isso? Aqui no Rodoanel de São Paulo teve vários escândalos de corrupção que veio à tona, inclusive envolvendo a Lava Jato. Nenhum político do PSDB foi preso. Porque o objetivo era esse, era colocar no PT a pecha de ladrão e de corrupto. Tanto que até hoje a gente acha que o PT é o partido mais corrupto do mundo. Uma vez no meu outro canal, uma moça falou que o Lula roubou 1 trilhão. Eu digo, o Brasil nem tem tudo isso. O PIB do Brasil atualmente é 1,5 trilhão. Para o Lula ter roubado 1 trilhão, ele teria que ter roubado a América Latina toda, porque o PIB também tem commodities, produtos, essas coisas. Como que ele roubou 1 trilhão? Mas a pecha pegou. Isso é o fascismo. É você usar ódio, intimidação, violência, para você tentar chegar ao poder. Que aí você joga o seu adversário contra a opinião pública popular e as pessoas ficam com ódio. Uma vez no meu outro canal, um seguidor meu, ele chegou a desejar a minha morte só porque ele acreditou que eu era petista. Nem perguntou se eu era nem nada, ele falou que eu deveria morrer por ser petista. Quer dizer, isso é o fascismo. A pessoa fica com tanto ódio do outro lado político que não tem mais democracia. Como antigamente tinha. Antigamente tinha PT, MDB, PSDB, todo mundo convivia numa boa. Agora não, agora você tem que ter ódio do outro lado. Se alguém for de esquerda ou do PT, eles têm que ter ódio e desejar até a morte. Isso é o fascismo. Por isso que os movimentos fascistas sempre acabam gerando governos de violência, morte, ódio. Por isso que essa onda de ódio chegou aqui no Brasil agora. Vocês viram tanto de gente aí que estão virando neonazistas, atiradores em escolas, bolsonaristas matando petistas. Lembra lá no Paraná aquele cara que queria matar a família inteira do petista? Só porque o cara deu uma festa temática com o tema do Lula e do PT? Isso é o fascismo. Então o fascismo é uma ideologia de ódio que deve ser combatido o tempo todo. Por isso, inclusive, que eu criei esse canal, que eu já fazia esse trabalho no meu outro canal de desmentir as mentiras bolsonaristas, mas infelizmente, lá, como eu estava misturando teologia com política, acabou ficando meio chato, então eu criei esse daqui. Porque se a gente não combater o fascismo, pessoal, eles podem voltar ao poder. E são pessoas escrotas, sem empatia e destruidoras. Tá? O Bolsonaro, por exemplo, só em Haia ele tem 6 acusações, sendo 2 por genocídio. Primeiro porque ele se recusou a comprar vacina para salvar o próprio povo, ainda mentia, dizia que não tinha vacina disponível, mas já tinha desde agosto de 2020. E segundo é pelo genocídio Yanomami. Fora as outras acusações, né, como por exemplo crimes contra a humanidade, porque ele desmantelou os órgãos de proteção da Amazônia, o que colocou em risco até a própria Amazônia, porque se ela passar de 20% de desmatamento, ela não se recupera mais, ela pode entrar num processo de desertificação, e isso colocaria em risco todo o planeta. Esse é o fascista do Bolsonaro, um cara ignorante, agressivo, bronco, tosco, escroto. Quando perguntado para ele das mortes, cara, eu não sou calmeiro, o que eu faço aqui? Você merecia, mas não faço milagre, tá ok? Sua vozinha morreu? Foda-se. Esse é o Bolsonaro. E o pior não é isso, é que o fascismo continua ativo no Brasil. Mesmo se o Bolsonaro for cassado ou perder a elegibilidade, ele gerou um movimento que ainda é muito forte. Vocês podem ver esses bolsonaristas aí, que tudo está nas redes sociais tentando ganhar voto de bolsonarista, que eles agem da mesma forma. Eles xingam, ofendem, são escrotos, ameaçam de processo. Tem uns aí que são ex-MBL, que eles não conseguem se referir a ninguém sem xingar junto. Ah, Felipe Neto, você é hipócrita, você é vagabundo. Ah, fulano, você é um canalha, medíocre, não sei o quê. Isso é o fascismo. É uma ideologia de ódio que angaria massas para eles tentar chegar ao poder e ficar só mamando nas tetas do Estado. E o pior é que mesmo se o Bolsonaro não se eleger, tem vários outros escrotos aí que podem ocupar o lugar dele. Um deles, por exemplo, é o Danilo Gentili. Danilo Gentili, que chegou uma vez a fazer uma piada até racista, né? Que ele usa o humor, né, para travestir a agressividade dele. Aí é fácil, eu posso xingar quem eu quiser e falo que é piada e pronto. E aí quando um jovem afrodescendente não gostou da piada dele, ele ofereceu banana pro rapaz. E esse é o candidato do MBL. MBL que fica todo dia mentindo no Twitter para tentar derrubar o Lula e o PT. Sabe lá por quê? Porque o Lula está fazendo um bom governo, então por isso que eles têm que mentir, para tentar colocar um candidato deles lá em cima. Um Bolsonaro 2.0. Por isso que o fascismo tem que ser todo dia combatido. Tá bom, pessoal? Quem gostou do vídeo, dá um like aí. Espero que tenham gostado e entendido o que é esse movimento político, tá? Que é um movimento que você não tem adversário, você tem inimigos a ser destruídos, tem que manchar a reputação, destruir, acabar. Inclusive,
Até esqueci de mencionar que o Bolsonaro, assim que foi eleito presidente, ele já criou um gabinete do ódio, você lembra? Que era para difamar todos os seus adversários políticos, inclusive os ministros do STF. Era para colocar pecha de que eles são vagabundos, que não deixam o Bolsonaro governar, que eles são corruptos, que eles são canalhas, que eles são comunistas, para manter o fascismo em pé. Ele tinha que destruir a imagem de todos os ministros. Ainda bem que ele não conseguiu. Tá bom? Então quem gostou aí dá um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Esse canal é de educação política, tá? Justamente para tentar transmitir o mínimo de conhecimento político para as pessoas. Quem é inscrito vai se inscrever, ativa o sininho, tá? Porque o YouTube está bugado. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.